Olá, queridos estudantes do primeiro ano EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é a professora Jéssica, da disciplina de arte, e vamos dar continuidade nos nossos estudos através da semana 4 e do tema linguagem visual. Vamos lá? Como vocês veem aí, né, duas imagens diferentes. E aí, então, vamos ao assunto, né? Já ouviram falar de leitura de imagem? Você sabe fazer a leitura de tais imagens? Quais as principais diferenças entre elas? Você consegue enxergar separadamente cada elemento? Assim como num texto escrito, turma, as imagens elas possuem letras, pontos, parágrafos e etc, né? A imagem gráfica, ela possui esses elementos e também o seu papel, né? Tanto às vezes contar uma história como provocar uma reflexão. E aí tá a importância de saber ler essas imagens, né? De entender a informação a ser passada por essa imagem. Então a gente vai conhecer os elementos, ok? Então, temos aí o ponto, né? O ponto, ele é um elemento muito importante, né? Ele é o início e o fim, né? De uma escrita, o início e o fim ali de um desenho, digamos assim. Por quê? São fragmentos de linha, né? Então, esse ponto, ele está em muitas partes, né? Observe roupas de crianças exposta na imagem. Veja como cada ponto é capaz, então, de ali compor essa imagem, preenchendo ela. Vamos voltar ali. Percebam que a gente tem a união de diversos pontos para se fazer a roupa aqui, por exemplo. A gente tem diversos pontos que são ali juntos, constituem as linhas, né? Então vamos lá. Agora, né, já que a gente falou linha, vamos falar dela. Já que a gente mencionou ela. A linha ela é um elemento fundamental, né, dentro dali da construção de imagens, né? Ela que dá o segmento a esse ponto, né? Que une um ponto ao outro, digamos assim. Então, através da linha, nos abre a possibilidade para contornos, para movimentos, né, dentro da imagem e para proporcionar então figuras, né, assim também como sombras e outros efeitos. E logo, vamos aí para a cor. A cor, ela é posta em uma imagem justamente para preencher as formas. E ela pode ser de forma linear, ela pode ter variações, podem ter alguns degradês, tonalidades ali, tons e sobretons, mas também, através da cor, a gente pode, então, chegar, né, a uma reflexão, chegar à importância de determinada figura e podemos também ser atraídos por ela, né? Se a gente não mencionou aqui, a gente já vai mencionar também em algum momento sobre a cor, né, e como ela nos chama a atenção, né? Como cada cor ela possui um papel psicológico, seja para provocar fome, seja para dar a sensação de pureza, de limpeza e por aí vai, tá? Então a cor ela tem um papel muito importante. Então quando um artista ou quando uma agência vai fazer uma propaganda para uma empresa, eles fazem, né, um estudo de cor justamente para chamar a atenção daquela pessoa para aquilo que lhe convém, né? Se é um fast food, uma lanchonete, ele vai usar aquelas cores quentes que provocam a fome, como por exemplo, o amarelo, o vermelho, né? Reparem, por exemplo, os produtos de limpeza, né? Eles possuem cores ali como um azul mais claro, como um lilás, por quê? Remete à limpeza, remete à pureza, né? E por aí vai. Temos ali diversas cores. Então seria diferente se você quer chamar o seu freguês para comer na sua lanchonete, para comer o seu hambúrguer. Você não vai fazer um letreiro, por exemplo, marrom.
são muito fora da cogitação, porque marrom remete o quê? Ao orgânico e por aí vai, tá, turma? Então, o outro elemento aqui é composição. E a composição é justamente, né, a união do ponto, a união da linha, a união da forma, da cor e através disso ter algo harmônico, tá? Então, você já se deparou com a situação de ter uma folha em branco e na parte da frente não saber por onde começar a construir uma imagem? Pois bem, então esse é o estudo da composição. Então, ela que vai nos ajudar a entender para poder criar, saber por onde começar, saber por onde finalizar e por aí vai. E logo também temos a perspectiva, né? A perspectiva, vocês já ouviram falar lá no Renascimento. A perspectiva, ela é uma técnica, né, digamos assim, ela é bem mais completa, ela está unindo tudo isso. E a perspectiva, ela vem, então, para dar profundidade, né, para tornar, mesmo que no papel, né, mas dá uma tridimensionalidade, ela dá volume, né, ela dá forma, né, dá tamanho aí ao elemento utilizado, seja ali uma forma geométrica, seja o desenho de uma pessoa e por aí vai. Então, a perspectiva, ela organiza esses elementos e concede a esses elementos planos, ok? Então, vamos aqui aos exemplos visuais, né, dos elementos que estudamos. A linha, por exemplo, os pontos aqui, né, a união desses pontos. A gente tem também aqui dentro a composição, né, que é o aproveitamento desse espaço, né, mas também acaba sendo um estudo minucioso, né? Por exemplo, você quer estudar, quer preencher esse espaço, mas também de forma adequada. E aqui a perspectiva, certo? Então vamos à atividade. A primeira atividade, ela pergunta o seguinte, turma: é um elemento capaz de dar movimentos para a imagem. Estou falando de quem? Lembra do que a gente falou? Então, o elemento que vai dar movimento é a linha. E a segunda questão, ela diz o seguinte: observando a imagem C sobre a composição, podemos deduzir que, letra C, as sombras estão em lados opostos da incidência de luz. E a direção da luz, ela vem e através dela que é proporcionada a sombra, ok? A sombra, ela não pode estar na frente do elemento, ela vai estar atrás, né? E claro, tudo depende também da posição da luz. Se a luz está à frente de você, logo a sua sombra vai ser reproduzida atrás de você, né? Ela não pode vir antes de você. Assim como está aqui colocado nos elementos. E é muito bom lembrar que aqui é uma luz só. Logo, é o mesmo direcionamento dado para as figuras, ok? Turma, vamos então às atividades complementares dessa semana. O tema é Fundamentos das Artes Visuais ao longo da História. Né? Vocês viram os períodos da história e a gente vai dar início ali ao período moderno, né? Que se começa através do impressionismo. Então, o impressionismo, ele foi um movimento ali estudado nas primeiras semanas do PET 2. Foi um movimento que inaugurou o pensamento moderno, né, dentro ali da arte e coloca as suas técnicas como ruptura com aqueles que são os padrões acadêmicos de belas artes, certo? Sendo ali um movimento que está colocando umas pinceladas mais soltas, né, sem contornos, sem nitidez, né, totalmente desvinculando com os padrões estabelecidos pelas escolas de arte. Então, através do impressionismo, turma, se teve os avanços tecnológicos, teve o surgimento da fotografia, os automóveis e tudo isso passou, então, de certa maneira, a influenciar a arte e toda a sua produção. Com isso, temos o fauvismo ou fovismo, que é um movimento também de ruptura e que ele traz essa liberdade dentro da criação,
né? O uso de cores mais fortes, de formas mais simplificadas, né? Não tem muito a figuração, não está muito vinculado com o natural, né? Com as figuras reais, naturais que estamos acostumados. Vemos aí nessa obra de Henri Matisse que são seres humanos, mas esses seres humanos não estão próximos do que é a nossa realidade. Então, o fauvismo ou fauvismo, ele traz justamente isso, essa liberdade dentro da criação, tanto em cor quanto em forma. Logo após, a gente tem um outro movimento muito importante de destaque, como o cubismo. E o cubismo, ele é um movimento fundado pelo Georges Braque, pelo Pablo Picasso e através, né, desse movimento, eles se expressam trazendo geometrização, né, de formas, de objetos, de elementos que eles querem retratar, e é como se eles estilhaçassem, eles desmontassem essa figura e depois viesse tentando montá-la novamente. Aí no material de vocês têm dois exemplos de obras cubistas, né? Uma que faz referência ao cubismo analítico e a outra que faz referência ao cubismo sintético. Sendo o que, turma? Sendo dois períodos, duas fases, né? Dois estilos diferentes. Sendo o analítico marcado pelas paletas monocromáticas, pelas estruturas mais, né, em linhas, né? Tudo muito abstrato, né? As formas e cenas fragmentadas. E já o sintético, ele vem trazer ali a composição, né? Ele vem transformar uma pintura em uma nova possibilidade, unindo ali com a colagem de vários outros elementos, como palavras, pedaços de tecido, pedaços de madeira, de vidro, metal e muito mais. Aí segue aqui as duas imagens para vocês analisarem, né? Sendo a obra de Georges Braque, um cubismo analítico, e a obra de Picasso, um cubismo sintético. Então, vamos à atividade, né? Então, depois que vocês viram aí sobre o cubismo analítico, o cubismo sintético, vocês vão escolher, né, dentre esses dois estilos, para poder fazer uma colagem, tá? Nesse espaço abaixo. E claro, tendo como referência essas duas imagens aqui que eu coloquei, sendo essa um cubismo analítico e essa aqui um cubismo sintético. E os materiais que vocês têm em casa, né? Então, desde lápis de cores e desenhar, como colagem também de revistas ou colagem de outros elementos que vocês têm em casa, como linhas, barbantes, botões. Então, esse é o momento de fato de sair aí da caixinha, digamos assim, tá? Então, por enquanto é isso. Um beijo para vocês e até mais.